Olá pessoal, tudo bem com vocês? Que a graça e a paz de Cristo esteja com todos vocês, amém? Estou realmente muito animado, muito empolgado para compartilhar esse tema aqui com vocês, para esse estudo de hoje, porque é um estudo que nós vamos fazer num dos trechos favoritos meus da Escritura. Há muitos anos que eu amo estudar esse texto e desfrutar as maravilhas que o Senhor pode revelar através dessa palavra. Esse texto está lá em Lucas capítulo 24, um episódio que acontece quando Jesus, logo após a ressurreição de Cristo, ainda nem mesmo os discípulos viram, os discípulos mais próximos, Pedro, Tiago, João, nem eles mesmos tinham visto Jesus ainda ressurreto. Apenas quem tinha visto Jesus ressurreto foram as mulheres que tinham ido já cedo, logo pela manhã, porque elas tinham a intenção de levar especiarias, perfumes para perfumar o corpo de Cristo. Então elas levam e nesse momento elas têm aquele encontro, vem o anjo que estava lá guardando a tumba onde Jesus tinha sido colocado. Então elas veem os anjos e logo depois Jesus aparece para Maria e conversa com ela, mas apenas a elas, a Maria ali, que Jesus tinha se revelado. O texto vai nos dizer que elas contam ali para Pedro, João, que vão correndo até lá no sepulcro. No entanto, eles não encontram nada, eles olham para dentro do sepulcro e não veem a Cristo, e Cristo ainda não havia se mostrado aos seus discípulos mais próximos. E esse texto, queridos, ele é precioso demais, a quantidade de informações a respeito de o quão precioso é a revelação de Cristo nas Escrituras é muito incrível nesse texto. A gente vai conversar sobre ele e você vai perceber. E é muito importante nós termos esse entendimento de como Jesus, aquele que é a salvação de Deus para nós, o grande presente de Deus para cada um de nós, o como ele está presente nas Escrituras, o fato de eu dizer que eu creio em Deus precisa estar necessariamente atrelado a um amor e uma paixão pelas Escrituras. Isso é o fato principal que eu quero que você perceba através desse estudo desse texto, porque muitas vezes eu encontro pessoas que me dizem que eu amo a Deus, eu acredito em Deus, eu sou uma pessoa temente a Deus, eu sou uma pessoa que acredito em Deus, eu converso com Deus, eu tenho meus momentos em que eu paro, eu caminho na rua, eu estou sempre conversando com Deus. Eu me deparo muitas vezes com pessoas que fazem esse tipo de declaração. No entanto, quando eu questiono para elas, e qual é o seu relacionamento com a Bíblia? Muitas vezes esse relacionamento é quase nulo, ou se restringe a pessoa no final de semana ir na igreja e abrir ali a sua Bíblia só para acompanhar o texto bíblico da missa ou do culto, mas a interação da pessoa, o relacionamento dela com as Escrituras é extremamente pequeno ou até quase nulo. No entanto, a pessoa declara: eu acredito em Deus, eu creio em Deus. E esse texto, queridos, vai mostrar para a gente como isso é impossível de nós desvincularmos uma crença, uma fé genuína em Deus de um relacionamento profundo com as Escrituras e de um amor profundo pelas Escrituras. Nós não podemos desvincular isso. Se você realmente ama a Deus, você precisa necessariamente entender e compreender o valor das Escrituras, o quão preciosas elas são para nós. Vamos lá, para a gente entender isso, por que eu estou fazendo essa declaração? O texto, então, acontece bem nesse contexto que eu te falei, logo após o momento que Jesus apareceu ali para Maria. E diz que tinham alguns discípulos que estavam seguindo, por esse caminho, por isso que é chamado, estavam indo em direção a esse povoado de Emaús. E Jesus
aparece, mas como uma pessoa comum. O texto vai dizer assim, olha, é bem interessante como o texto diz que os olhos deles, desses dois discípulos, estavam como que impedidos de reconhecê-lo, né? De alguma forma a aparência de Cristo estava diferente e eles não conseguiam reconhecer que era o Cristo. E é muito interessante, eles estão ali caminhando, a gente sabe o nome de um deles, que é Cleopas, e Jesus pergunta para eles, olha, sobre o que vocês estão conversando? Qual é o assunto? E já aqui é algo muito interessante, né? Como Jesus mostra um interesse por aquilo que nós conversamos, por nossas conversas. O que é que nós temos conversado? O que são as coisas que estão nos nossos corações, no nosso dia a dia? Às vezes a gente pensa que essas coisas não importam, mas existe uma coisa chamada evangelho integral, um evangelho que envolve toda a nossa vida. E o evangelho é assim, o evangelho de Cristo, ele é o evangelho que se preocupa com tudo. Não existe a minha vida secular, onde eu vivo do meu jeito, eu falo do meu jeito, eu tenho a minha própria forma, e depois o meu momento, agora é o meu momento de ser cristão, eu vou para a igreja, ali eu falo diferente, ali as minhas palavras são colocadas de forma diferente. Não, o evangelho ele nos foi dado para nos mudar como um todo. Cristo se importa com tudo que falamos, pensamos, ouvimos, e isso a gente vê no decorrer de todas as escrituras, como a forma com que nós pensamos, aquilo que nós colocamos em nosso coração, né? Vai ter um texto tão conhecido que Paulo diz, olha, vocês devem levar cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Ou seja, é interessante ver Jesus ali caminhando e pergunta para eles, ei, o que vocês estão conversando? Né? O que vocês estão debatendo enquanto vocês caminham? E é interessante que daí eles, disse o texto que o deles com um rosto entristecido, que é justamente o Cleopas, ele fala, você deve ser a única pessoa aqui em toda a região que não sabe o que aconteceu. E aí Jesus, obviamente sabendo de tudo que tinha acontecido, pergunta, mas que coisas? E aqui a gente tem algo interessante, muito sobre o que é orar, quando nós nos propomos a falar com Deus. Obviamente Deus já sabe de tudo, mas olha que interessante, Jesus perguntando, Jesus queria conversar, Jesus queria se relacionar com aqueles discípulos, queria tratar o coração deles, curar o coração deles, mas mesmo sabendo de tudo, Jesus queria que primeiro eles colocassem os seus sentimentos. E isso é oração, querido. Oração é quando você tem esse desejo de desabafar, de colocar os teus anseios, as tuas tristezas diante de Deus e ser confortado por Ele através da sua palavra e depois glorificar a Ele. É tudo muito que vai acontecer nessa caminhada aqui dos discípulos, nesse caminho para Emaús. Então Jesus pergunta para eles, mas que coisas, do que vocês estão falando? E aí ele começa, dentro do conhecimento dele, Cleopas começa a falar, olha, aconteceram coisas, existia um homem chamado Jesus de Nazaré, esse homem era poderoso, suas palavras, as suas ações, as suas obras, realizou milagres e todos nós tínhamos, ele vai falar, ele usa essa palavra, nós tínhamos a esperança, nós tínhamos essa esperança de que ele fosse o Messias, de que ele seria aquele que resgataria Israel das mãos dos inimigos, mas tudo isso acabou, Há 3 dias atrás ele foi morto. Algumas mulheres, eles já sabiam, daquele rumor do que havia acontecido, das mulheres que foram no seu túmulo cedo, e diz que não encontraram ninguém, que o seu corpo havia sumido e que elas viram anjos. Eles já tinham esse relato, eles já sabiam, essa notícia já havia se espalhado rapidamente entre os discípulos, de que ele vai relatar de que alguns correram para lá, que foi Pedro e João, muito provavelmente, mas eles não viram, ou seja, o coração deles estava entristecido, dizendo, não viram nada, e o nosso coração está entristecido porque a nossa esperança foi frustrada com a morte daquele que pensávamos que era o Redentor de Israel. E é interessante o que vem a seguir, que Jesus vai dizer assim, vai
dá uma repreensão a eles, dizendo: olha como vocês custam a entender, como vocês são lentos para entender as profecias registradas nas Escrituras. O próprio Cristo, enquanto caminhava com eles durante todo o seu ministério, avisou eles: é necessário que eu morra e que eu ressuscite ao terceiro dia. Jesus foi tão enfático nesse seu ensino que até mesmo os inimigos sabiam disso, né? Quando os fariseus procuram Pilatos para que Pilatos mandasse soldados para vigiar o túmulo, a preocupação deles era essa. Eles dizem: olha, aquele falso mestre, eles ainda usam essa palavra, aquele mentiroso, ele disse quando estava em vida que morreria e iria ressuscitar ao terceiro dia. Eles sabiam disso, até mesmo os inimigos de Cristo sabiam disso. Imagina se os discípulos, no entanto, eles eram tardios, lentos em acreditar naquilo que estava sendo dito, naquilo que estava previsto nas Escrituras a respeito de Cristo e que Cristo os alertava. Então Jesus os repreende. Eles são repreendidos: olha como vocês são lentos, como vocês têm dificuldade para entender as Escrituras, para se aproximar dela com o coração de quem crê de que as Escrituras são de fato a verdade. Aí ele vai dizer: vocês não percebem que era necessário que o Cristo sofresse essas coisas antes de entrar na sua glória? E o grande ponto aqui, né, queridos, o grande ápice desse texto, né, aquilo que para mim é o ponto-chave desse capítulo 24 do Evangelho de Lucas, é quando diz assim: então Jesus os conduziu por todos os escritos de Moisés e dos profetas, explicando a eles o que as Escrituras diziam a respeito dele. Querido, isso aqui é precioso demais. Você imagina o privilégio que esses dois homens tiveram ao serem conduzidos pelo próprio Cristo por toda a Escritura. Ele vai falar para o Moisés, ou seja, o Pentateuco, Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio, pelos profetas, Isaías, Jeremias, todos aqueles textos, todas aquelas maravilhosas profecias. O texto vai dizer que Jesus foi explicando para eles o que as Escrituras diziam a respeito do Cristo, do Messias. E esse é o grande ponto, meu querido, porque toda a Escritura aponta para Cristo. Toda a Escritura, do início dela, dos primeiros versículos dela, quando a gente pode pensar lá em Gênesis capítulo 3, versículo 15, quando Deus faz aquele chamado, o proto-evangelho, né? A origem de onde ele vai dizer que vai surgir alguém, ele vai dizer que da descendência da mulher vai surgir alguém que vai ferir a cabeça da serpente. Então ali Deus já começa a dizer: olha, tem alguém, existe um Salvador. A gente caminha um pouco mais em Gênesis e chega no chamado de Abraão, o pai da fé, Abraão, e Deus vai revelar: olha, por meio de você, Abraão, por meio de você todos os povos serão abençoados. Por meio de você vai nascer uma semente, e dessa semente todas as nações serão abençoadas. No princípio nós temos apenas o povo de Israel, né? A nação santa, a nação de Deus. Mas em Cristo a palavra vai dizer que agora dos dois povos se fez um. Em Cristo, judeus e gentios, Cristo a pedra angular, aquela pedra que faz a perfeição entre um arco, de um lado judeus, do outro lado nós, os gentios, agora somos feitos um em Cristo, a pedra perfeita, aquele que nos une, nos faz um só. Isso já é profetizado, isso já é anunciado lá em Abraão, quando Abraão chama: por meio de você, não só a nação de Israel, mas todos os povos
serão abençoados. E tudo isso já apontando para Cristo. Nós temos o sacrifício de Isaac, tão conhecido, né, onde Deus, de uma forma surpreendente, pede que Abraão sacrifique seu próprio filho, provando de uma forma incrível a fé de Abraão. E Hebreus vai falar que Abraão creu, ele creu que Deus era capaz de ressuscitar seu filho, não importa o que acontecesse, e ele vai lá disposto a sacrificar o próprio filho em obediência a Deus. E então o que aparece? Um cordeiro. O cordeiro que substitui a vida do seu filho. Veja, eu imagino que essa alegria de Abraão ao ver esse cordeiro, você imagina lá, Abraão ia ter que matar o seu próprio filho, mas de repente aparece um cordeiro que substitui isso. E quando Jesus vai falar no Evangelho de João, no capítulo 8, lá no versículo 58, ele diz, para os judeus, olha, Abraão, ele alegrou-se por ver o meu dia, ele viu o meu dia e se regozijou, se alegrou. Eu imagino que possa ser esse momento, quando Abraão vê o cordeiro e Deus revela ao coração de Abraão, dizendo, assim como eu estou provendo esse cordeiro para a vida do seu filho, para que ele viva, para que morra no lugar do seu filho, eu vou providenciar um cordeiro que vai morrer no lugar de toda a humanidade, no lugar dos pecados de vocês, vai levar os pecados e as iniquidades de todos vocês. E Jesus vai dizer, Abraão viu os meus dias e se alegrou. Aquele cordeiro ali apontava para Cristo, assim como tudo. A gente pode chegar lá no final de Gênesis 49, 10, onde a gente já está com a descendência ali, né? Já Abraão, Isaac gerou Jacó, os seus 12 filhos, que foram as 12 tribos de Israel, e de dentro de uma delas, a palavra já há milhares e milhares de anos antes de Cristo nascer, queridos. Olha o que vai dizer, Gênesis 49, 10, diz assim, olha, o cetro, ou seja, o cajado, o cetro de poder, de autoridade, não se apartará de Judá, até que venha aquele a quem ele pertence, e a ele obedecerão os povos. Olha que incrível, amados, quando não se fazia a mínima ideia de que Jesus teria descendência da tribo de Judá, e seria conhecido como nós conhecemos aqui, o leão, né, da tribo de Judá. Séculos e séculos antes, o nosso Deus é poderoso demais, as escrituras carregam um poder incrível. Olha, o cetro não se apartará de Judá. Moisés, já inspirado por Deus, tocado por Deus, já faz essa revelação. O poder, o cetro estará na tribo de Judá, porque o Messias vai vir da tribo de Judá, e é isso que se cumpre. Mas toda a escritura, você percebe, querido? E é isso que Jesus vai revelando para aqueles homens naquele caminho, vai mostrando para eles, olha, o Messias, o Cristo está presente em todas as escrituras. A gente pode chegar para Êxodo, em Êxodo, querido, tudo, absolutamente tudo é Cristo. Tudo aponta para Jesus de uma forma poderosa. Quando você chega na 10ª praga, que é quando Deus vai ferir os primogênitos de todo o Egito, e Deus então manda que o povo de Israel sacrifique um cordeiro, mate um cordeirinho, e que eles passem o sangue daquele cordeiro no umbral da porta. Nós sabemos que esse é o símbolo da Páscoa, então, porque o sangue estaria no umbral daquelas portas, o anjo da morte enviado por Deus, ele não entraria naquela casa, o anjo que mataria os primogênitos. Na casa que ele encontra aquele sangue, ele passa por cima, né? Que é o Passover, passar por cima, daí que vem esse elemento da Páscoa. O anjo passa por cima do umbral da casa, e esse sangue simboliza o sacrifício de Cristo. Todo o povo de Israel vivendo esse simbolismo que apontava para o Cordeiro perfeito que um dia derramaria seu sangue por cada um de nós.
toda a lei dada depois ao povo enquanto eles estavam no deserto, cada sacrifício, tudo que era feito era para apontar para Cristo. E um detalhe muito importante, querido, no cordeiro, com relação ao cordeiro, quando o povo de Israel é orientado a matar aquele cordeirinho para comer, tem uma ordem que é muito interessante. Deus dá uma ordem para aquele povo dizendo assim, olha, não quebrem nenhum osso do cordeiro. Não quebrem. Então, como que eles entenderiam o motivo, por que isso? Jamais eles compreenderiam. Mas eles obedeceram. Deus deu essa ordem, não quebrem. Toda vez que vocês comemorarem a Páscoa, toda vez que vocês matarem o cordeiro, façam isso de forma sem quebrar nenhum osso dele. E aí nós podemos chegar milhares de anos para frente, quando Jesus está naquela cruz, agonizando. Do lado dele, 2 bandidos, 2 transgressores, como a palavra previu, seria achado em meio aos transgressores. Então, é mandado tirar os corpos da cruz, e para tirar eles precisavam ter certeza que aqueles homens estavam mortos. E o que era feito naquela época para saber que as pessoas estavam mortas na cruz? Quebravam as pernas dos prisioneiros, para ter certeza que eles baixariam ali o corpo e, se não tivessem morrido ainda, morreriam asfixiados na cruz. E vai o soldado lá e ele quebra a perna de um que estava do lado de Cristo. Ele quebra a perna de outro. Imagina essa cena, querido. As pernas daqueles homens, como era um padrão, sendo quebradas. E quando o soldado vai em direção à perna de Cristo, o Deus eterno intervém e faz com que alguém veja que Cristo já havia morrido, e ele grita, não, ei, ele já morreu, ele já está morto, e aquele homem para e não quebra as pernas de Cristo. Simplesmente, querido, ele não quebra porque isso estava previsto e planejado por Deus milhares de anos antes do Cristo ser crucificado por mim e por você. Está lá detalhado, você pode ler lá em Gênesis, no livro de Êxodo, que não poderia quebrar as pernas do cordeiro, não poderia quebrar os ossos do cordeiro. E quando Cristo está lá crucificado, não se quebra as pernas dele. Ao invés disso, eles furam Cristo com uma lança, e também cumprindo profecia, dizendo, olharão para aquele a quem transpassaram. É uma profecia atrás da outra sendo cumprida em Cristo de forma maravilhosa. E Cristo verte ali, então verte dele sangue até chorar água. Porque Cristo verte até sua última gota de sangue pelos seus filhos. Então, é incrível como tudo isso, tudo, através de todos esses simbolismos, o cordeiro, o sangue na porta, os sacrifícios, a lei que Deus deu, todas estas coisas fizeram com que cada israelita pudesse contemplar, pudesse visualizar o Cristo que viria. Romanos capítulo 4, ele é todo sobre a fé de Abraão, e diz que o próprio Abraão, ele é salvo pela fé. É a grande tese de Paulo aos Romanos, a salvação pela fé, e todos são salvos pela fé e não por obras. E muitas vezes as pessoas perguntam, mas então como é que fica todo mundo que veio antes de Cristo? Mas esse é o grande ponto, todos são salvos pela fé em Cristo. Mas qual é a diferença? A diferença é que quem veio antes de Cristo é salvo pela fé no Cristo que viria. Eles estão lá atrás olhando para o Cristo e contemplando o Cristo que viria. E nós que estamos aqui depois, nós olhamos para trás e somos salvos pela fé no Cristo que veio. Mas Cristo é central, você percebe? Por isso que Cristo é o centro, Cristo é a razão da história da humanidade, e nele tudo encontra sentido, em Cristo tudo ganha compreensão, tudo ganha razão de ser, porque ele é o centro da história.
Tudo que aconteceu antes aponta para ele. Você pega a pedra que eles encontram em meio ao deserto, a pedra que rojava, que dela, né, rajava água, saía água daquela pedra. O que simbolizava aquela pedra? Simbolizava o Cristo. De forma tão profunda, tão poderosa, que Moisés bate na pedra ao invés de falar com ela, e ele, por essa pedra simbolizar a Cristo, Moisés é castigado de forma muito dura, sendo impedido de entrar na terra prometida por causa do que ele fez. Eles estavam cercados de simbolismos e de coisas que apontavam por Cristo que havia de vir. E cada um deles, todos aqueles que creram, cada um dos heróis da fé, cada homem que se juntou a essa jornada, foi salvo na fé, na esperança da salvação que haveria de vir. Hebreus traz isso de forma muito linda para nós. Se você olhar lá em Hebreus capítulo 11, versículo 13, vai dizer assim, todos esses, ele está falando de todos os heróis da fé, ele faz esse resumo a respeito dos homens da fé que viveram nas Escrituras, homens que nós admiramos e aprendemos a admirar. Ele vai dizer, todos esses morreram na fé, sem ter obtido as promessas, ou seja, sem ver o Cristo vivo como homem, vivendo aqui. Eles não obteram essa promessa, mas vendo-as, porém, de longe. Contemplando-as, porém, de longe. Mas todos nós, a todo homem, importa ser salvo por meio da fé em Cristo e daquilo que Ele fez. A grande diferença é aquilo que nós dizemos. Você imagina Cristo aqui no meio, Jesus aqui no centro, povo de Israel, aqueles que vieram antes, salvos pelo Messias anunciado, pelo Messias proclamado, pelo Messias profetizado. Eu e você, 2000 anos depois, nós somos salvos também pela fé no mesmo Messias, mas aquele Messias agora já revelado, já dado como filho, já como o próprio Deus Emanuel, aquele que se fez carne e habitou entre nós. Essa é a única diferença entre aqueles que do passado e aqueles do futuro. Nós cremos e somos salvos no mesmo Cristo, no mesmo Senhor. E essa é a grandeza do que Cristo vai revelando para aqueles homens. Ei, eu sou o centro da história. Eu sou o centro das Escrituras. Toda a Escritura, toda a palavra, quando fala do Salvador, quando fala da salvação, quando o salmista está dizendo, Senhor, como eu anseio pela tua salvação, ele está ansiando pelo Messias. Cada profecia, você pode pegar até um livro, como às vezes as pessoas não gostam muito, né? O livro de Levítico, cheio de normativas, de detalhamentos da lei, do que fazer, de como proceder com os sacrifícios. Cada pequeno detalhe daquele, querido, foi dado para o povo de Israel com um objetivo. O objetivo de mostrar a pureza e a santidade daquele que um dia cumpriria toda aquela lei complexa e impraticável por nós, mas um dia viria alguém tão perfeito, tão puro, tão maravilhoso, que ele cumpriria aquela lei de forma perfeita e absoluta, de uma forma incrível, capaz de salvar a cada um de nós. Até mesmo o livro de Levítico, os livros tão detalhados e com relação a todos aqueles sacrifícios, mostra a pureza do nosso Cristo. E nós podemos seguir, então, Jesus fala de tudo isso, fala de Moisés, do que Moisés escreveu, e depois ele diz, e os profetas. E aí nós caímos, queridos, em Isaías, que é o principal profeta com relação às profecias a respeito de Cristo. Claro que todos eles falam coisas maravilhosas, mas a gente não tem tempo de falar de tudo isso, mas eu quero só trazer para você ver a grandeza das revelações a respeito de Cristo e como a Bíblia é incrível, como a palavra de Deus é poderosa, como ela revela Deus, como é o próprio Deus soprando aos ouvidos daqueles homens que a escreveram.
Isaías capítulo 9, o profeta começa a dizer: Galileia, você que andava, Galileia dos gentios, você que andava em trevas, simbolizando toda a dor e todo o sofrimento, porque a região norte de Israel, que é a região da Galileia, foi a primeira região a ser tomada ali pelos assírios, a sofrerem toda aquela desgraça, toda aquela vergonha de serem conquistados por povos gentios. Viveram em trevas, em momento de sofrimento. Isso acontece justamente no ministério de Isaías. E ele fala isso: Galileia, é você que andou em trevas, que sofre dor, tristeza, mas você viu uma grande luz. Ele já está profetizando a respeito dessa grande luz que viria, e ele vai dizer: um menino nos nasceu. Ele já está revelando: olha, a forma com que a salvação de Deus vai vir vai ser através de um menino que vai nascer, um filho que vai ser dado, e ele vai ser chamado Maravilhoso Conselheiro, vai ser chamado de Deus Poderoso. Aqui ele já revela algo que é uma grande discussão entre, principalmente no início da caminhada da igreja cristã, a maioria dos hereges queriam dizer que Cristo não era o próprio Deus, mas que Cristo era um semideus ou alguém menor que Deus. Uma das maiores blasfêmias que podem ser levantadas é você não assumir que Cristo é o próprio Deus, e Isaías já estava profetizando 700 anos antes do nosso Cristo nascer. Ele estava dizendo: e ele vai ser Maravilhoso Conselheiro e Deus Poderoso. Deus Poderoso. No próprio capítulo 10, na sequência, o texto vai se referir ao Deus, ao Jeová, com a mesma expressão, Deus Poderoso. Assim seria o Filho que nos seria dado, seria o próprio Deus Poderoso, Pai Eterno, Príncipe da Paz. Depois ele vai dizer, no versículo 7 do capítulo 9, em Isaías, vai dizer assim, sobre o trono de Davi, da descendência de Davi. Olha só, Isaías está recebendo profecia de Deus, dizendo: olha, vai vir da Galileia, ele será da Galileia, ele vai ser Deus poderoso, ele vai vir, a gente já tinha visto, da tribo de Judá, mas ele não só isso, ele vai ser descendente do rei Davi, e nós sabemos que assim foi cumprido. São tantas profecias, e a gente pode cair aqui para encerrar essa parte das profecias no capítulo 53, que com certeza é o mais maravilhoso e o mais completo sobre isso. Eu estava até lendo aqui para trazer apenas alguns trechos para você, para a gente meditar sobre isso, mas é impossível, querido, porque o capítulo 53 inteiro, ele é de uma preciosidade, ele aponta para Cristo de uma forma muito maravilhosa. Eu tenho acompanhado um canal de pessoas que evangelizam judeus lá em Israel. Eles fazem entrevistas, abordam as pessoas na rua de forma muito educada, muito respeitosa, perguntam: olha, posso ler um texto para você? Nós somos cristãos, nós somos judeus messiânicos, como eles se denominam, aquele judeu que recebeu Cristo e aceita Jesus como o Messias que veio. E ele começa a ler, e ele muitas vezes lê Isaías 53, e existem muitos judeus, por incrível que pareça, que eles não têm um contato próximo com as escrituras, eles ouvem muito o que os rabinos dizem, as tradições rabínicas, aquilo que vem, mas eles não têm um contato muito próximo com a Bíblia. E é incrível que daí o entrevistador, ele começa a ler justamente Isaías 53 para aquelas pessoas, e perguntam: a respeito de quem eu estou falando? E a maioria, 90% das pessoas abordadas nas ruas dizem assim: você está lendo algum texto provavelmente do Novo Testamento que fala a respeito do Jesus que vocês creem. E quando ele diz: não, esse texto é do Antigo Testamento, é da Bíblia dos judeus, é a Bíblia de vocês, as pessoas ficam espantadas, porque esse texto, olhando hoje, ele é tão claro que é a respeito de Cristo. Preste atenção enquanto eu vou ler e veja se não é incrível você parar e pensar que esse texto foi escrito há 700 anos antes do Cristo sofrer tudo aquilo.
Olha só o que o texto diz, vamos começar a partir do versículo 3 do capítulo 53. Ele foi desprezado e rejeitado pelos homens. Foi um homem de dores e experimentado no sofrimento. Como alguém de quem os homens escondem o rosto, ele foi desprezado e nós não o tínhamos em estima. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças. Contudo, nós o consideramos castigado por Deus atingido e afligido, mas ele foi transpassado. Lembra que nós falamos da haste que transpassou Cristo? Ele foi transpassado por causa das nossas transgressões. Ele foi esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe paz estava sobre ele e pelas suas pisaduras, pelas suas feridas, fomos curados. Todos nós, tal qual ovelhas, nos desviamos. Cada um de nós se voltou para o seu próprio caminho. Aquilo depois que seria explicado por Paulo que todos os pecados destituídos estão da glória de Deus. Que não existe nenhum homem sequer que busque a Deus de verdade, mas todos nós nos desviamos. Nos afastamos de Deus, buscamos os nossos próprios interesses. Todos nós nascemos em pecado, fomos concebidos em pecado, como diz o salmista. Cada um de nós se voltou para o seu próprio caminho e o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e afligido e contudo não abriu sua boca. Vemos isso aqui se manifestando ele diante de Pilatos, sem se defender, e Pilatos indignado: por que você não se defende? Eu sei que você é inocente, mas você não se defende por quê? E ele, como um cordeiro mudo, calado, aceita o destino de derramar o seu sangue, porque ele sabia que era para aquilo que havia vindo. Era justamente para aquele momento que ele havia vindo à terra para morrer por nós. E o texto continua dizendo: como um cordeiro ele foi levado para o matadouro, como uma ovelha que diante de seus tosqueadores fica calada, ele não abriu a boca. Querido, você não é capaz de ver Cristo e a sua crucificação? E você entende que isso que nós estamos lendo aqui foi escrito 700 anos antes de Cristo? E esses textos foram encontrados recentemente. Os pergaminhos quase completos do livro de Isaías. As revelações a respeito do Cristo escritas centenas de anos antes dele viver aquilo. Olha a grandeza disso. Foi levado para o matadouro como ovelha que diante de seus tosqueadores fica calada. Ele não abriu a sua boca. Com o julgamento opressivo ele foi levado. E quem pode falar dos seus descendentes? Pois ele foi eliminado da terra dos viventes por causa da transgressão do meu povo. Ele foi golpeado. Foi-lhe dado um túmulo com os ímpios e com os ricos em sua morte. Nós sabemos que ele foi enterrado numa tumba cedida por José de Arimateia, que era um homem de posses. Até isso foi previsto. Foi-lhe dado um túmulo com os ímpios e com os ricos em sua morte, embora não tivesse cometido nenhuma violência, nem houvesse nenhuma mentira em sua boca. Contudo, foi da vontade do Senhor esmagá-lo e fazê-lo sofrer. Foi da vontade do Senhor esmagá-lo e fazê-lo sofrer. Querido, você percebe a grandeza de como a palavra de Deus é maravilhosa, o como ela aponta para Cristo. Isaías 53, e assim como tantos outros textos, Jesus foi guiando eles através da palavra, através de conhecer os ensinos. A consciência plena, né? Os judeus que ouvem hoje, né, esse Isaías 53, né, sabem e entendem verdade. Esse texto está falando de Jesus que vocês creem. Porque Jesus estava plenamente certo, queridos.
de quem ele era, do porquê ele havia vindo, de que ele era o próprio Deus entre nós. O próprio livro de Isaías vai falar isso, né? Tem um momento que Jesus chega numa sinagoga e ele vai ler justamente um texto de Isaías capítulo 61, versículo 1 e 2, Jesus diz assim: o Espírito do Senhor está sobre mim. E ele vai continuar falando, e Lucas registra isso, né, dizendo lá em capítulo 4 de Lucas, versículo 21, então ele diz: e hoje se cumpriu esta escritura. Jesus lê um trecho do profeta Isaías falando daquele que o Espírito está sobre ele, aquele que iria curar, aquele que iria trazer a paz aos oprimidos, trazer restauração aos cansados, e ele termina de ler aquele texto, então ele diz: hoje se cumpriu esta escritura. O próprio Cristo relata a respeito disso. Relata para aqueles homens, para as pessoas da sua época: eu estou cumprindo todas as escrituras. Ele fez questão de cumprir tudo que estava a seu respeito escrito na lei de Moisés, nos profetas, nos salmos. Com isso, querido, com esse entendimento, que eu queria que você pensasse junto comigo. Veja o zelo de Jesus. Lucas 24, no versículo 44, no nosso texto principal que a gente está estudando, Jesus vai dizer assim, olha, para aqueles homens, né? Era necessário que se cumprisse tudo que a meu respeito está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Era necessário. E você percebe o zelo de Cristo com as Escrituras, o cuidado dele de cumprir tudo que estava escrito a respeito dele no Antigo Testamento. Você percebe a exatidão das Escrituras e daquilo que foi falado a respeito de Cristo. O cuidado do nosso Deus em preservar as Escrituras, em preservar durante milhares e milhares de anos antes de Cristo as profecias, os escritos de Moisés, de fazer com que eles chegassem até aquele tempo de Cristo, e o seu zelo e o seu cuidado em cuidar da antiga aliança, desse livro que eles tinham, desses registros a respeito. E quando Cristo está na sua ceia com seus discípulos, ele diz: olha, agora eu estou estabelecendo com vocês uma nova aliança. A antiga aliança não deixa de ter seu valor e sua preciosidade, mas agora eu estou estabelecendo uma nova aliança no meu sangue. E você acredita que Deus, tendo todo o cuidado que ele teve com a antiga aliança, em registrar a antiga aliança, em colocar ela nos escritos de Moisés, nos escritos dos profetas, nos salmos maravilhosos de Davi, você acredita que esse Deus que teve todo esse cuidado, todo esse zelo com o Antigo Testamento, não teria o mesmo zelo e o mesmo cuidado para com o Novo? Por que eu pergunto isso? Porque eu vejo muitas pessoas duvidando. Ah, mas isso aí é escrito de Paulo, isso aí tem que ver bem. Duvidando, desconhecendo coisas da história, pensando que tudo foi uma invenção, a Bíblia, o Novo Testamento foi uma junção de Constantino, não entendem a história, de que ali apenas foram reconhecidos os livros que já circulavam na igreja do Senhor, que eram os livros que a igreja de Corinto lia, que a igreja dos Gálatas liam, que eram os livros que a igreja de Éfeso liam, os pastores liam, pessoas que eram mortas e perseguidas diziam: não, esses são os livros que vieram dos apóstolos. Você acredita mesmo que o Deus que zelou pelo Antigo Testamento não zela pelo Novo? Mas por que eu pergunto isso? Porque se você acredita que o mesmo Deus que foi zeloso em nos entregar o Antigo Testamento, textos tão maravilhosos que a gente viu aqui, que se cumpriram de forma tão maravilhosa em Cristo, se você acredita que esse mesmo Deus
pode nos dar e nos deu um Novo Testamento escrito, acompanhado pelos seus apóstolos, aqueles que viram Cristo ressurreto, pelo apóstolo Paulo, que diz assim como um último, aquele final, eu vi o Cristo ressurreto, foi chamado para escrever coisas maravilhosas a respeito do Cristo e do Evangelho. Como, se nós cremos nisso, como não abraçarmos e como não amarmos essas Escrituras? Como não fazermos dela a nossa grande paixão, o nosso grande amor, a nossa grande devoção de estarmos diante dessa palavra, bebendo e aprendendo de Cristo, sendo transformados por essa palavra, querido? Porque Jesus vai dizer lá no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 26, para os seus discípulos: olha, eu vou. Eles estavam tristes porque ficaram sabendo que Jesus ia morrer. Jesus disse isso e eles estavam tristes, mas Jesus fala: eu vou, mas o Conselheiro, o Espírito Santo, lhes ensinará todas as coisas e lhes fará lembrar tudo o que eu lhes disse. E eles de forma poderosa se lembram das coisas que aconteceram, contam os detalhes para nós no Evangelho de Mateus, Marcos, Lucas e João. Evangelhos escritos, pessoas estavam longe uma das outras, mas os 4 evangelhos se entrelaçam de forma perfeita, tanto que nós temos feito esses estudos aqui, que são os 4 evangelhos entrelaçados, onde um complementa o outro de forma maravilhosa. Por quê? Porque isso foi soprado pelo próprio Deus. E quando eu e você cremos nisso, quando eu e você entendemos Jesus corroborando aqui, falando para aqueles homens: ei, eu vim para cumprir tudo, eu vim para cumprir as Escrituras, vejam quão preciosas elas são, não sejam tardios no coração de vocês, na mente de vocês, e entender o quão preciosa é essa palavra. E Jesus leva eles a um passeio pelas Escrituras. Será que eu e você temos nos negado a passearmos nas Escrituras, ou isso para nós é demais pesaroso? Será que o nosso dia está tão ocupado que não tem espaço para nos assentarmos e bebermos da palavra de Deus, daquilo que Ele deixou para nós? Daquilo que Ele disse: eu vou fazer vocês lembrar, para vocês escreverem para aqueles meus filhos, para os meus discípulos que virão, para que eles possam desfrutar e aprender de mim coisas maravilhosas. Creia que o mesmo Deus que preservou o Antigo é o Deus que preservou e nos deu o Novo Testamento. E hoje nós temos a palavra completa. Aquilo que muitos contemplavam, como nós falamos, contemplavam no passado, a promessa que viria. Eu e você temos o privilégio de termos toda a revelação dada para nós. Toda a revelação nas Escrituras. Quando a gente lê em 2 Timóteo 3,16, toda a Escritura é inspirada por Deus. Aqueles que estavam escrevendo a Escritura, o final dela, o Novo Testamento, o complemento da Nova Aliança, ele vai dizer: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Querido, você sente falta de estar mais habilitado, mais preparado para uma vida de serviço à igreja, de serviço ao corpo, de ser bênção para as pessoas? Você se sente às vezes enfraquecido, sem capacidade? Mergulhe nas Escrituras. Ela é inspirada por Deus, cada linha, cada palavra, cada pequeno detalhe. Nós acabamos de ter uma pequena amostra aqui. Cada pequeno detalhe registrado no Antigo Testamento foi vivido de forma impactante por Jesus. E cada pequeno detalhe do Novo pode ser vivido de forma extraordinária por mim e por você, mas eu e você precisamos crer que essa palavra é inspirada, nos aproximar dela com zelo. Tire as sandálias dos pés, como Deus fala quando Moisés está diante da sarça: tire as sandálias, isso é solo santo. Quando você se aproxima da Escritura, tire as sandálias dos pés, saiba que você está diante de solo santo, sagrado. É a palavra inspirada por Deus.
Querido, se você crê nisso, é impossível que ao se aproximar das Escrituras não aconteça o que aconteceu com aqueles homens. Depois de toda essa viagem, depois deles serem conduzidos por Cristo, a essa viagem magnífica pelas Escrituras, o texto então diz que Jesus fica com eles, ceia com eles, parte o pão, e quando Jesus parte o pão, compartilha com eles daquele momento, a mesa, abençoa, os olhos deles são abertos e eles reconhecem, é o Cristo, é o Senhor Jesus que está diante de nós. E nesse momento Jesus desaparece. E aqui é o ponto que eu quero encerrar, mas é o ponto principal que eu quero que você preste atenção. Então eles disseram um ao outro, olha só, não ardia o nosso coração quando ele falava conosco no caminho e nos explicava as Escrituras? Querido, olha que maravilhoso isso. Quando você se aproximar das Escrituras sabendo que elas são a palavra de Deus, que são a herança que Cristo nos deixou, que é a coisa mais valiosa, como o salmista vai falar no Salmo 19, que é aquilo que é mais precioso que o ouro puro, que é mais doce do que o mel. Quando você se aproximar dessa Escritura, entendendo isso, é impossível que seu coração não arda de alegria, que seu espírito não exulte, que foi o que eles sentiram. Eles sentiram o seu coração exultando, os seus corações ardendo, porque sabiam que aquela é a palavra do Deus vivo. E é isso que eu e você temos que entender. Quando nós nos aproximamos das Escrituras, é para termos o nosso coração cheio, aquecido, transformado, porque essa palavra é viva, ela é eficaz, ela é poderosa para penetrar, fazer separação entre alma e espírito, para nos trazer entendimento, nos trazer clareza, que é justamente o que acontece. Olha o que o texto diz, queridos. Um pouco mais para frente, a palavra vai registrar que Jesus então aparece aos seus discípulos. Logo depois de aparecer para esses dois homens no caminho de Emaús, ele aparece para os discípulos. E aí Jesus diz assim, olha, enquanto ainda estava com vocês, eu lhes falei que devia se cumprir tudo que a lei de Moisés, os profetas e os salmos diziam a meu respeito. Então, ele lhes abriu a mente para que entendessem as Escrituras. Olha que incrível isso, meu querido. Saber que toda a Escritura aponta para Cristo. Tudo, desde lá do Gênesis, como a gente viu, Êxodo, Levítico, os profetas, os salmos. Sabemos e entendermos que tudo nas Escrituras encontra a sua referência final em Cristo, encontra a sua interpretação em Cristo e na própria Escritura, num todo, como ela é para ser lida num todo. E sempre centralizando Jesus e a pessoa de Cristo, que foi o grande presente que nos foi dado por Deus. Quando nós entendemos isso, Jesus fala, aqui o texto fala, então ele lhes abriu a mente. Você quer entender as Escrituras? Se apaixone por Cristo. Se aproxime das Escrituras como quem se aproxima da pessoa de Jesus. Porque é isso que de fato fazemos. Não se aproxime das Escrituras, nossa, com um livro antigo da lei, um livro chato, eu vou ler para entender alguma coisa, porque todo mundo diz que é importante ler. Não, se aproxime como quem se aproxima de Cristo, porque é Ele quem as Escrituras nos revelam. E quanto mais você se aproxima da pessoa de Cristo, da compreensão de quem Cristo é, da maneira de viver de Cristo, quanto mais você entende isso, a palavra diz, mais a gente vai entender as Escrituras, mais o nosso entendimento vai ser aberto, mais o nosso coração vai queimar de paixão e de amor pelo Senhor.
e vão ser tirados de uma religiosidade vazia, de uma vida sem sentido, e vão ser lançados numa alegria sem fim. Naquele tempo do dia que você não vê a hora de chegar, de você estar sós com o seu Senhor e ler a palavra e ser inundado pela palavra e ser transformado e ter os seus conceitos desafiados e mudados e ter aquela luz penetrando em você e dissipando todas as trevas, os recônditos mais profundos do seu coração que ninguém pode penetrar, que muitas vezes você guarda e você pensa, jamais vou me livrar disso. Saiba, se a luz do Evangelho penetrar, a luz do Evangelho dissipará todas as trevas, todo o mal. E esse é o processo de santificação. Se aproxime de Cristo, entenda que Cristo nos revela toda a Escritura, entenda que o Messias é anunciado através de toda a Escritura, entenda a preciosidade do Gênesis ao Apocalipse que nos foi dado, entenda isso, entenda essa revelação e permita que o Senhor faça o seu coração queimar de alegria, por Ele, pela sua palavra, pelo seu Evangelho. Amém, meus queridos, que Deus abençoe grandemente cada um de vocês, que a graça, que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo inunde seu coração, que o Espírito Santo faça com que essas palavras que eu disse não permaneçam apenas aqui na sua mente, mas que elas desçam ao coração de cada um dos que estão me ouvindo aqui, de que você seja plenamente abençoado e transformado por essas palavras, e que você não se satisfaça em apenas se alimentar, mas que você deseje de coração alimentar outras vidas. Que você pegue esse vídeo, encaminhe para várias pessoas, encaminhe para amigos, encaminhe para grupos de WhatsApp, faça com que a palavra verdadeira do Senhor, o Evangelho puro e simples, como nós vimos aqui. Eu não falei para vocês coisas que eu penso, que eu acho, eu li o Evangelho para vocês, nós caminhamos pelas Escrituras, somente isso. Esse é o Evangelho de Cristo, esse é o Evangelho que transforma, esse é o Evangelho que confronta e nos modifica para a sua glória. Então tenha a alegria de compartilhar essa palavra, seja cheio do Espírito Santo, vivamos o Evangelho e sejamos plenamente transformados em Cristo, como igreja, como corpo, como família. Amém, queridos? Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.